Então preste bem atenção aqui, por favor. Hoje nós estamos celebrando o batismo de quem? O batismo de Jesus. O que significa para nós o batismo de Jesus? Significa que Deus nos ama de verdade, que Deus nos criou para sermos filhos dele. Existem muitas coisas práticas, nós vamos falar sobre isso depois, mas vamos falar agora da realidade do batismo de Jesus, não é? Que é a condição então do nosso batismo. Em Jesus e com Jesus somos mergulhados então para a morte do pecado e nascemos para a vida nova. Então o batismo é a certeza de que mesmo de que Deus nos ama, de que Deus nos abraça, de que Deus nos acolhe, que Deus não aceita que fiquemos longe dele, que Deus não nos permite viver escravos e não quer que nós fiquemos, não é, presos a uma situação de pecados dos nossos pais, uma herança do pecado original, e por isso nós somos libertados pelo sacramento do batismo. Jesus batizado, Jesus é Deus, homem entre os homens, sem pecado, mas ele, para cumprir a vontade do Pai, aquilo que o Pai está dizendo, a lei, ele se identifica com o pecador, se coloca ali com o pecador, para salvá-lo, para amá-lo, se coloca não no pecado, mas condição de quem com ele mergulha na morte para o pecado também, para que ele, pecador, nós somos pecadores, vamos renascer da água então e do Espírito Santo. Então o que é o batismo para nós? É a porta de entrada para a vida no Espírito. Batizados, não vamos viver mais segundo a carne, mas viver segundo o Espírito Santo. Por isso lá em João 3, Jesus diz a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, nascer da água do Espírito Santo. Olha, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Não estou dizendo isso. Se trata de uma realidade totalmente divina, uma realidade totalmente celestial. E é simples entender isso, as crianças conseguem também. A mulher fica grávida, o tempo oportuno, ela gera o filho e dá à luz a esse filho. Ou seja, o mundo vem ao mundo. Dar à luz é assim, sai do ventre materno e vem viver como cidadão neste mundo. Criatura de Deus. Tudo que acontece na vontade de Deus, não é? Então nós somos criatura de Deus. Deus criou todas as coisas, nos criou também. Só que nos criou a sua imagem e semelhança. Mas Deus nos criou não para vivermos na condição de criaturas, mas na condição de filhos. Para isso, então, é preciso que agora romper com aquilo que nos tirou plenamente da condição de filhos. A partir do momento que o pecado entra no mundo, nos separa dessa totalidade. E Deus, então, precisa nos resgatar. Aí o que acontece? O nascimento da água e do Espírito. Não mais andar pela carne, mas andar pelo Espírito Santo. Então, somente pelo batismo, o Espírito Santo acontece em nós, é infundido em nós. O amor de Deus é colocado na nossa vida por inteiro. E nós não vamos viver mais na condição de criaturas, mas na condição de filhos. Então o batismo é a porta para quem vai viver pelo Espírito, para quem vai andar segundo o coração de Deus, para quem vai vencer o pecado, para quem vai se arrepender do pecado, para quem verdadeiramente quer alcançar o céu, a vida eterna. Pelo batismo, nós somos vestidos de Cristo. Um cristão é alguém que reflete a face de Cristo. A luz de Deus habita em nós. E pelo batismo nós vamos levar essa luz a todas as outras pessoas. Verdadeiramente, pelo batismo, nós somos filhos amados de Deus. Nós somos adotados, incorporados ali como filhos de Deus, pelo sim de Jesus. Então compreenda isso. Você nasceu para viver como filho de Deus. Não é fora da graça de Deus, mas viver na graça de Deus. Essa graça só é real pelo sacramento do batismo. Existem crianças que não são batizadas ainda, existem adultos que não são batizados, você entende bem? Mas todos que se abrem ao batismo, que vêm ao batismo, são recebidos, abraçados por Deus, lavados na água do batismo, renascem para a vida eterna e vão viver com dignidade como filhos de Deus. Filhos e também servos. Jesus é filho de Deus e é servo. Assim que Jesus é batizado, você percebe, não é? Olha bem, João diz, mas o Senhor, eu não tenho de te batizar, Senhor Jesus. É o Senhor que tem de me batizar. Não, cumpra-se a lei e aí vai ser feito com a vontade de Deus. Ele vê o quê? Ele vê o céu aberto, sim ou não? O Espírito Santo em forma de pomba descendo e a voz dizendo, eis o meu filho amado,
em quem coloco toda a minha afeição. João está na presença de quem? Do Espírito Santo, sim ou não? Na presença de Jesus e do Pai também. Então ele está na presença de quem? Da Santíssima Trindade. Está na presença da Santíssima Trindade. Ele está contemplando ali toda a presença de Deus, como servo fiel que ele é. Depois do batismo de Jesus, o que acontece? Depois de Jesus é batizado, qual a primeira atividade Jesus tem? Depois Jesus é batizado, logo em seguida, qual a primeira atitude que Jesus tem, gente? Se ler a Bíblia não, que é fácil, é sem ler. Para onde ele vai? Vai para o deserto, porque existe um inimigo que tem que ser vencido, sim ou não? E esse inimigo vai continuar rondando os filhos de Deus. Os filhos de Deus vão receber o Espírito Santo para vencer o inimigo, porque na carne nós seremos vencidos, não tem como. Todas as vezes que eu estou na carne, eu estou alimentando o inimigo de Deus, estou me tornando aliado dele. Então eu não quero isso, eu quero a vida, e Deus nos dá a vida. Então Jesus vai ao deserto para mostrar como é que se vence o inimigo. Jesus foi tentado ou não foi tentado? Nas condições mais difíceis ele foi tentado. E ele venceu o inimigo, sim ou não? O Espírito Santo estava nele, sim ou não? Estava nele. E como ele venceu o inimigo quando ele fazia proposta para ele? Como é que ele vencia? Olha, transforma essas pedras em pães, que ele diz. Não só de pão vive o homem, da palavra que procede da boca de Deus. Para você vencer o inimigo, para você vencer o Satanás, para você vencer aquilo que amarra a sua vida, só pela palavra de Deus. O problema é que a gente escuta e não grava no coração. A gente tem a Bíblia e usa de vez em quando. Nós estamos perdendo tempo na nossa salvação. É muito sério e tem de ser para valer a decisão nossa de nos tornarmos filhos de Deus. Frequência apenas da igreja não garante salvação e conversão de ninguém. Só se converte quem vive o seu batismo. Tudo começa pelo batismo. Tudo começa e continua e vai ser selado pelo batismo, porque o batismo sela em nós a vida eterna, nos torna cidadãos dos céus. O batismo abre as portas para os demais sacramentos. São quantos sacramentos? São quantos sacramentos? O primeiro é o batismo. Ou então eu já começo confessando meu pecado. Eu recebo o sacramento do matrimônio sem ser batizado. É assim? O batismo é a condição para a nossa salvação. Os filhos de Deus vão participar do céu, da vida eterna. Ah, padre, mas uma criança não foi batizada. É criança. De quem é a responsabilidade sobre isso? Do pai e da mãe. Se uma criança morre sem batismo, porque os pais foram negligentes, os pais estão em pecado mortal, porque tiraram do filho a graça de se tornarem filhos de Deus, mas que Deus, na sua misericórdia, claro, vai acolher e vai dar salvação para essas crianças, mas os pais são responsáveis por isso. Olha aqui para mim, tudo começa na vida cristã de verdade pelo nosso batismo. Vocês precisam prestar atenção, o Padre está falando, a palavra está muito clara. Presta uma Bíblia sua aqui. Tem gente que vem para a igreja sem Bíblia e tem que trazer. Está escutando? Sim? Então vocês vão, próxima vez, vai trazer Bíblia. Todo mundo. Gente, olha aqui para mim. É com o pai que eu estou falando. Não tem como você vir para a igreja e não trazer Bíblia. Fica voando, o padre está dizendo uma coisa, vocês nem sabem o que está acontecendo. Aí diz uma palavra, não sabe onde está. Como é que vai fazer? Então, né, todos que estão sem Bíblia em casa, a mesma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra que dá direção, que nos ensina, que nos fortalece. Eu não estou dizendo que Jesus venceu Satanás pela palavra. Ele, sendo Deus, filho de Deus, ele dizia tudo na palavra. Satanás tentou ele o tempo todo, ele diz tudo na palavra, tudo pela palavra de Deus. Eu estou com uns pensamentos ruins, pensando em suicídio. Eu leio a palavra, impregno a palavra de Deus, vem para minha cabeça, desce para o coração, e eu não vou pensar mais em suicídio, eu vou buscar ajuda, eu vou gritar para o socorro. Não é assim, Cíntia, que a gente faz? Pela palavra de Deus, a gente escuta a palavra, a gente presta atenção e a gente cresce na fé. Nós estamos apenas começando o ano, e eu estou vendo o que está acontecendo. Estava atendendo agora mesmo um casal, depois da missa das 4, mulher desesperada e gente que vem à igreja, e é gente boa, porque não tem ninguém que não presta, toda pessoa é uma pessoa boa. Chegou em casa hoje, 11 horas da manhã, onde estava? Onde estava? Como está a condição da mulher agora e dos filhos? Gente, vocês sabem do que se trata. Se o mundo é da porta larga,
o caminho de Deus é da porta estreita. O sacramento, olha lá para o lado aberto, Jesus na cruz. O batismo ali, ó, nasce da Páscoa de Jesus. A Páscoa de Jesus, na verdade, abre as fontes do batismo para cada um de nós. Nós somos mergulhados nas águas mais profundas do amor de Deus. E tem coisa mais linda, mais preciosa do que isso? Olha bem, no batismo Deus está dizendo: esta é a minha filha amada, este é meu filho amado. O que nós somos de Deus? E como é que nós vivemos? Como filhos ou como criaturas? Como criaturas, 90% como criatura. Não reza, não tem vida de oração, não se confessa, não se envolve com a presença de Deus. No sentido, não deixa Deus nos abraçar. Deus está dizendo: é o meu filho amado, é a minha filha amada, em quem coloco tudo o quê? A minha afeição. Afeição é o quê? Amor. Deus é amor. Deus está dizendo: eu coloco toda a beleza, eu coloco toda a riqueza, está dizendo isso? Eu coloco aquilo que eu sou. Na verdade, Deus se dá a nós. Sabe o que acontece no batismo? Deus se entrega a você. Deus entra na sua vida, habita em você. O habitat natural de Deus é o coração do homem e da mulher, é a vida nossa. Por isso, nós somos morada de Deus, templo do Espírito Santo. E o mundo conseguiu nos corromper mesmo. O mundo conseguiu corromper para nos levar para o inferno. Porque hoje a coisa mais presente na humanidade é a sensualidade. É a sensualidade. E as mulheres estão mais do que Eva, ultrapassaram Eva. Se os homens eram perdidos, as mulheres estão 100 vezes na frente agora. 100 vezes na frente. Somente sensualidade o tempo todo sensualidade, o tempo todo para me mostrar, para chamar a atenção. E aí, o que adianta isso? Vocês são filhos de Deus? Sim ou não? Então vivam como filhos de Deus. Ou vocês são filhos deste mundo? Vocês são filhos de quem? Os filhos deste mundo vivem segundo este mundo, vivem para agradar os homens, para chamar atenção, para buscar sucesso, para aparecer nas redes sociais, para ter isso ou aquilo. Os filhos de Deus vivem para viver como filhos de Deus, porque tem uma garantia: se perseverar até o fim, terão a vida eterna. O sacramento do batismo é a vida eterna, é a semente de Deus, é o selo de Deus, imprime caráter. O selo que o padre faz um dia, os pais padrinhos na testa da criança, do adulto, é marca para sempre. Uma pessoa me disse outro dia, uma coisa extraordinária. Ela deixou de viver na igreja, foi viver no mundo, lá na bagunça. Um dia, não sei porquê, mas Deus sabe, ela olhou no espelho, sabe o que ela viu lá gravada na testa dela? A cruz. Ela estremeceu e voltou para a igreja correndo. Porque o que Deus faz, ninguém vai tirar. O selo está pronto, é uma marca indelével. Não é marca de gado que um compra, outro põe a marca por cima, não. A marca de Deus pôs é dele, ninguém vai tirar. Você pode não viver, mas você é filho de Deus, você é filha de Deus, e você precisa ter uma atitude cristã. E não fica preocupado com se somos poucos, se somos muitos. O importante é que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você escolheu uma família para ser família de Deus. Então viva como cristão, viva como batizado. Alguém me dizia: eu não tenho religião, eu sou cristão. Bonito o discurso, né? Eu não tenho religião, eu sou cristão. Como é que você é cristão? Você é solteiro, então como cristão você vive na vida de solteiro? Você segue os mandamentos, você recebe toda a graça de Deus, porque você diz que é cristão. Não é assim não. As coisas são exigentes, porque o reino de Deus é assim, é da porta estreita. Então veja aí no Evangelho de novo comigo aí. O versículo 11. E ouviu-se dos céus uma voz: tu és o meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. Lê o 12 comigo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Ele foi levado para onde? Olha que coisa, hein? O Filho de Deus batizado e já vai direto para o deserto. 40 dias no deserto lá, em jejum absoluto. E no final o demônio vem fazer graça ainda. E quando pensa que vai derrotá-lo, ele cai por terra, porque só Deus é Deus, só Deus Senhor. Então viver o batismo hoje é condição para a nossa salvação. O problema nosso, cristãos, falando para os católicos pelo menos, que estão ouvindo, outros que estão ouvindo, que estão seriedade no coração. Pelo batismo,
a nossa vida em Deus nasce e vai continuar e vai perseverar pela nossa fé. Deus não vai tirar o que Ele plantou no nosso coração. Quando nós somos batizados, nós recebemos os dons, sim ou não? Então, no batismo, Deus nos capacita para viver toda a riqueza. Tudo que nós precisamos viver, Deus coloca nas nossas mãos. São os dons infusos, porque quem infunde a vida do Espírito em nós é Deus pelo sacramento do batismo. Entendeu bem? Então, são quantos dons? 7 dons. E se eu perguntar com toda tranquilidade, para quem tem em casa aqui, levanta a mão quem sabe quais são os 7 dons do Espírito. Levanta a mão quem sabe. Gente, olha, Nádia, depois você conta para o Rodrigo, só quer que levanta a mão. Estou vendo tudo. Em casa também eu estou olhando. Levanta a mão, quem é um católico, está aqui batizado, que fez crisma, que é casado, que recebeu no dia do batismo, não foi depois, foi no dia, não é agora, mas no dia. Quem sabe os quais são, se olhar na Bíblia, é sem olhar. Quem sabe quais são os dons do Espírito, levanta a mão. É uma pena, de coração, com tranquilidade, Pai, nós recebemos a riqueza, Deus coloca toda a beleza nas nossas mãos, dá toda a plenitude, e nós não sabemos nem quais são os dons do Espírito Santo. São 7 dons que você recebeu no dia do seu batismo. Aí tem gente que sabe escala de time de futebol, discute, sim ou não? E sabe qual o jogador que entrou, que saiu, de banda, de música, sabe de tudo, e não sabe daquilo que é vida de cristão, não sabe que recebeu de Deus as pérolas preciosas para viver o batismo, para viver pelo Espírito e não andar pela carne. E se eu falar dos dons extraordinários, quem é que sabe? Olha, se nós não conhecemos a nossa fé, não vivemos o batismo, não vai dar certo. E nós estamos vendo como é que o mundo está caminhando. Começou o ano, e no início de um ano, e o que tem mudado? Você pensa que fisicamente as coisas se resolvem. Nem queijo está curando com o tempo mais, mas as coisas erradas, as feridas do coração. Então você tem de andar pelo Espírito Santo, que você se tornou filho de Deus para valer. Se nós andarmos pelo Espírito de verdade, vamos ser curados, vamos ser libertados, vamos ter alegria, vamos ter força, coragem, determinação, e vamos chegar ao céu, que é o nosso lugar. Não é outro lugar não, o céu é o nosso lugar, mas tem de ser com fé, com decisão, com vontade no coração. Então o Pai está dizendo, olha, vocês são meus filhos amados. O sacramento do batismo é o sacramento do amor. O que eu disse? O sacramento do batismo é o sacramento do amor, que nos abre todas as portas para vivermos essa filiação, para vivermos como cidadãos dos céus, para fazermos a vontade realmente de Deus. Sim ou não? E pelo batismo Jesus vai continuar agora, vai começar para valer o seu ministério. Ele vai começar a pregar, curar, libertar, as pessoas virão ouvi-lo, as pessoas vão buscá-lo, né? Todos virão ao encontro do Senhor. E Ele, para nos salvar, vai realizar o que tem de ser feito. Vai nos dar a sua vida, realizar a nossa Páscoa, a nossa ressurreição. Então Ele é Filho de Deus e é servo. Ou seja, o batismo me faz missionário. Toda pessoa batizada que vive o seu batismo, ela é uma pessoa o que mesmo? Missionária. Ou seja, ela realiza a pregação do Evangelho, é catequista, o que for na vida, ela está fazendo pelo reino de Deus, ela está levantando a voz para proclamar que Jesus é o Senhor. Entenderam bem? Quando a gente fala na catequese, não é? A gente ensina assim uma linguagem um pouquinho mais forte, não é? Que o sacramento é o sinal visível de uma graça, o quê? Invisível. Sacramento é o quê? Sinal visível de uma graça invisível. Batismo. Quais são os sinais da graça de Deus que nós temos no batismo? Tem a água, sim ou não? Tem a vela, tem a roupa branca, tem o óleo. Tudo isso é sinal que nós estamos vendo, mas a graça está acontecendo, está rompendo dentro de nós, porque nós vivemos na fé e nós temos a fé. Quando é que uma pessoa recebe o dom da fé? Quando? O padrinho diz assim, a madrinha junto, receba a luz de Cristo.
através dos pais, ou entrega para o adulto, receba a luz de Cristo. A fé nós recebemos quando? No batismo. No batismo. O batismo é condição para a nossa salvação? Sim. Eu vou entrar para o coração de Deus como filho fora do batismo? Não. Eu vou viver a vida do Espírito fora do batismo? Não. Você queria falar o quê? Não, tira essa máscara. Quando o senhor falou de Jesus ser impelido para ir para o deserto, e ele venceu o maligno na palavra, Paulo vai dizer aqui que a palavra é a espada do Espírito Santo. Então, a espada, ela tem esse poder, essa força. Então, se eu sou batizado e eu aproprio, leio, vivo a palavra, eu vou estar dando essa força para o Espírito Santo. Então, a palavra é o quê? A espada do Espírito Santo. Lá em Efésios diz claramente sobre isso, né? Em Efésios 6, está dizendo, Efésios 6, 17. Isso, está dizendo, pela espada do Espírito Santo. Então nós somos armados pelo próprio Deus. Deus nos dá poder, nos dá autoridade. Mas só teremos uma vida digna se nós vivermos o batismo. Enquanto nós não vivermos o batismo, viver como escravos, mendigando as coisas e não estando na plenitude. Deus nos quer na plenitude, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. O amor de Deus foi derramado. Por isso, olha aqui, gente. O pior pecado que alguém pode cometer é contra o seu próprio corpo. O impuro peca contra o seu próprio corpo, porque quem habita em nós é Deus, o Espírito Santo. Quando eu estou ferindo, pecando contra o meu próprio corpo, eu estou dizendo que Deus não habita em mim. Eu estou negando e ferindo a presença de Deus, mas Deus habita e vai continuar habitando. Entendeu bem? Então nós precisamos entender como Deus nos ama de verdade, com a vida, com a prática, com a decisão. Certo? Você conhece alguma pessoa que ainda não é batizada? Conhece ou não? Existem muitas crianças e adultos que não foram batizados? Sim, existem pessoas assim. Eu quero voltar a falar para os pais que estão escutando. Um pai que é cristão, uma mãe que é cristã, pais cristãos, logo após o nascimento, já vem batizar os seus filhos. Olha, padre, mas eu não estou encontrando padrinho. Não tem problema, o batismo vai acontecer. Tá certo? Então é preciso cuidar do batismo, porque é dom de Deus para os nossos filhos, é dom de Deus para todas as pessoas que nós amamos, é dom, é Deus que oferece, é Deus que se lança para cada um de nós. Uma pessoa, para ser batizada, o que é preciso? Que ela não tenha sido batizada, então ela vai receber o sacramento do batismo. Uma pessoa já batizada pode receber o sacramento do batismo novamente? Pode. Mas tem pessoas que fazem isso? Ah, eu sou católico, agora não sou mais católico, agora encontrei Jesus. Agora eu encontrei Jesus. Aí eu nego o batismo que eu recebi e vou lá e me deixo batizar de novo. Isso é válido? Isso é pecado contra o Espírito Santo, sim ou não? Olha Efésios 4, 5 aí para mim. Página 1522. Desculpa, página 1500, página 1500. Página 1500, Efésios 4, 5. Efésios 4, 5, na página 1500. O que está escrito aí? Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não, eu não quero ser católico mais. Tudo bem, vai levar a sua vida. Mas tenha dignidade, pelo menos, de não dizer que agora você vai ser batizado de novo. Uma pessoa que está sendo batizada de novo, ela está pecando contra o Espírito Santo. E quem ministra esse batismo é o impostor, é um falso servo de Deus. Nós temos que ter dignidade para fazer as coisas que devemos fazer, sem jamais chegar a esse nível, né? De negar a presença de Deus na nossa vida, de nos afastar do sacramento que Deus nos deu, quando na verdade nós somos batizados, e esse batismo é para sempre. Ninguém vai fazer novamente diferente. Entendeu isso, sim ou não? Oi.
ele foi apresentado no templo. Jesus foi apresentado. Nós vemos essa festa. Nós vemos a festa do Natal, da Epifania. Agora nós vemos a festa do batismo do Senhor. Foi apresentado, não é? Agora, publicamente, ele é batizado. E Deus dizendo, é meu filho amado. E ele começa, então, a sua missão. Durante esse tempo todo, ele ficou lá com seu pai, com a sua mãe, vivendo na normalidade. Jesus, gente, Jesus, na verdade, precisava ser batizado? Não. Ele sempre teve o Espírito Santo? Sim, claro, pleno do Espírito Santo. Por que ele foi batizado? Para mostrar que é preciso, não é, no sentido de se identificar com o pecador, que o pecador não pode continuar na morte. Ele, como homem dentre dos homens e filhos de Deus, e Deus com os homens, eles colocam nessa condição para trazer o pecador à misericórdia de Deus, o pecador mergulhar-se em Deus e renascer com Ele para a vida nova, porque sem Jesus mergulhado com o pecador está morto, não é? Então é preciso entender essa condição, certo? Eu sou católico, apostólico romano, tenho filhos, vou trazer uma pessoa de outra religião para batizar meus filhos? Vou fazer isso? Vou fazer isso? Claro que não. Uma pessoa que não vive a minha fé católica vai poder ensinar o que para os meus filhos? Vai poder fazer o que como pai? Porque padrinho e madrinha são pais espirituais. É um nascimento novo, nascer da água e do Espírito Santo. Ah, mas criança não entende nada. Criança não entende nada. Isso é argumento de verdade? Não. Lá em Atos dos Apóstolos, Lídia e toda a sua família foi batizada. Nas famílias sempre tem crianças, sim ou não? E toda a sua casa foi batizada, não é? Lá em Atos, vamos ver comigo, Atos 2. Atos 2. Na página 1416, comigo aí, todos, página 1416, bem no início lá, finalzinho do versículo 37. Que devemos fazer, irmãos? Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, e para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Todos que forem batizados, os nossos filhos também, vão se tornar filhos de Deus e vão receber o Espírito Santo. Então, por favor, vamos andar na presença de Deus, vamos caminhar com Deus, vamos viver realmente a nossa fé e vamos viver ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida do dia a dia que vocês escutam aí, às vezes na casa de vocês? Quem tem em casa, manda um recado aí. Tem alguma dúvida sobre o batismo? Tem alguma pergunta? Eu estou insistindo. Então vamos aqui atrás, tá? Para acompanhar a nossa irmã aqui na pergunta que ela tem para fazer. Vamos lá. Eu batizei a minha filha... nós batizamos a minha filha com o irmão do meu marido. Ele era católico e agora ele virou evangélico. Agora vai deixar sem padrinho. Ele é padrinho para sempre. Ele não vive a fé católica. O padrinho mudou de ideia, mudou de religião. Ele é padrinho. Agora, a missão dele ele não vai cumprir. Tá certo? Ele não vai cumprir. Agora, é um absurdo que você e seu marido permitam a possibilidade dele tentar levar a filha para lá. Não, estou só falando. Você tem que dar uma chacoalhada nele e pôr no lugar dele. Não precisa nem mostrar para ele. Olha aqui, gente, nós temos que ficar discutindo com o evangelho, com o espírito, o que for. É viver a fé. Você como pai, na boa vontade, é irmão, não é? E a gente não tinha a formação que tem, aí coloca o filho aí para ser batizado pelo irmão. Não basta ser irmão de sangue, não basta ser amigo, tem que ser uma pessoa que tem a fé católica e vai continuar tendo fé. Ainda que fica 1 ano sem ver seu filho, 10 anos sem ver seu filho, vai estar rezando e quando encontrar, vai ser o padrinho de sempre. Tudo bem, mas as pessoas que vêm à igreja, com a maioria, me desculpa a sinceridade,
elas estão ouvindo, mas não estão colocando em prática. Elas estão ouvindo o que querem ouvir. Hoje um rapaz me perguntou mesmo, uma pessoa solteira pode batizar? Pode ser padrinho e madrinha? Claro que pode. Agora eu pergunto hoje, na prática, o que significa ser solteiro hoje? O que significa ser solteiro? Não, fala para mim, é um estado civil de quê? Porque ele lá no... está escrito solteiro? Me fala o que significa ser solteiro hoje. Me fala quais são os filhos nossos de verdade que tem um namoro santo, um namoro como Deus quer. Me fala quais são os namorados que a maioria está dentro da igreja, até comungando em pecado mortal, porque é pecado mortal, estão dormindo com o outro, fazendo sexo, viajando juntos. São solteiros por quê? Outro dia eu ouvi uma moça mesmo, eu tenho que dizer, e acha ruim eu falar, mas vou ficar calado. Ele está namorando comigo 9 anos e não quer casar. Eu falei, para que ele quer casar com você? Ele tem você na cama quando ele quer, leva você para um motel quando quer, não paga despesa sua. Amanhã ele arruma outra, manda o pé na sua bunda e o que ele tem com você? Porque depois que a mulher ficou sem dignidade nessa parte, que é pior do que o homem, você pode ver nas redes sociais o que as mulheres fazem. E nos bares da vida. Se começou com Eva, elas continuam, me perdoe, a maioria está sendo assim. Porque quando a mulher tinha juízo, pelo menos, era menos bagunçado que está aqui. Mas agora, o homem e a mulher, e mulher é a maioria fisicamente falando, né? Então o negócio ficou maior. Porque se tem 3 mulheres num bar, tem um ali sentado, mas são 3 mulheres. Então, por favor, vai escolher um padrinho, então tem de ser católico, apostólico, romano. Mas aí está aqui esse casal, do dízimo, frequenta a igreja, o filho dele arrumou namorada agora. Aí, qual a religião? Não tem, mas a menina é tão boa. Nossa, mas ela é boa demais. Por que ela é boa? Não tem religião, ou se tem, não é católica. Aí meu filho que é católico, crismado, tudo, vai namorar com uma pessoa que não é católica, e depois, o que vira na vida? Me fala o que vira. É sim, sim, não, não. Amar as pessoas, respeitar as pessoas, mas é a mesma fé, é a mesma religião. Não é diferente, não. E não pode ser diferente. O Guilherme quer fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. 2 perguntas da internet. Uma é quais são os dons extraordinários e a outra é eu como leigo posso ministrar o batismo? Você fala mais forte para ver igual homem, tá? Quem está perguntando quais são os dons extraordinários, vai ver 1 Coríntios capítulo 12. Lá está 1 Coríntios capítulo 12. E na Bíblia, nas páginas amarelas, na página 8, abre aí que tem a Bíblia, página 8. Aqui na igreja e em casa, só pegar aí. Pega aí para mim na Bíblia. Vamos lá. Na Bíblia pequena é página 8 aí. Está aqui, ó. Os dons do Espírito Santo. Quais são os dons do Espírito Santo? Vamos repetir juntos. Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Os frutos do Espírito Santo, quais são os frutos? Caridade, alegria, paz, paciência, bonanimidade, bondade, benignidade, mansidão. Vocês vão vendo. E leia 1 Coríntios 12. Vê 1 Coríntios 12 aí, por favor. Versículo 4. Versículo 4. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só o Espírito. Há também diversas operações, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência. Por este mesmo Espírito, a outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a outra a graça de curar as doenças. A outro dom de milagres, a outra a profecia, a outra discernimento dos Espíritos, a outra a variedade de línguas, a outra, por fim, a interpretação das línguas. Se nós rezássemos de verdade com cristãos, nós estaríamos bem capacitados para viver com dignidade. O mundo podia estar contra nós, o mundo inteiro contra nós. Mas nós teríamos condição de responder como Jesus respondeu. Mas nós estamos jogando tudo fora. Estamos jogando pérolas aos porcos. Nós estamos jogando pérolas aos porcos. A nossa vida tem sido uma vida de pagãos.
Sabe que a pior realidade hoje, quem está em casa escutando, é uma pessoa batizada pagã. Antigamente, pagão era quem não era batizado. Agora, batizado pagão. O que é batizado pagão? É porque é apagado. Houve um apagão na vida dele. Ele esqueceu tudo e não vive a fé, e não anda na presença de Deus, e não faz a vontade de Deus. Sim ou não? A palavra de Deus tem tudo. O catecismo da igreja. Quem tem o catecismo da igreja, levanta a mão. O católico não tem catecismo, não reza. Quem tem a Bíblia, levanta a mão. Agora fecha aí, desculpa, abaixa a mão. Quem lê a Bíblia todo dia, levanta a mão. Olha aí. E aí, quer viver como? Vou fazer uma pergunta aqui. Uma criança nasceu, não é? Nasceu a criança. A mãe pega a criança, sai da maternidade. Olha, meu filho, você vai ficar aqui no berço, tá bom? Daqui um mês eu volto a te ver. Uma mãe pega a criança com o pai, deixa a criança lá no berço durante um mês. Depois de um mês, volta lá. A criança está viva? Por que ela não vai estar viva? Mãe deixou no berço aí. Por que ela não está viva? Por que ela não vai estar viva? Fala, Paulo. Ah, não se alimentou, não tomou água. O que mais? Vomitou, sufocou. Aí você está dormindo na sua vida, está no berço até hoje, em berços esplêndidos, como diz, né? E aí o que acontece? Não dá para viver de acordo com o mundo. O batismo coloca em confronto com o mundo. Você entende bem? Então na sua casa você tem que ser firme. Ama o irmão, ama o cunhado, mas não aceita em nenhum momento ele dizer para sua filha, para ela ir lá para a igreja dele. Você tem que dizer curto e grosso. Hoje alguém dava testemunho na missa também, a primeira missa, 7h da manhã. Nasceu lá o neto, e o pai e a mãe escolheram uma pessoa cristã. O avô foi bravo, mas o que é isso? Tem que ser alguém da família? Olha, pai, aqui em casa, quem escolhe as coisas sou eu agora. E vai ser segundo a minha fé. Respeito o senhor como pai, mas aqui você não vai dizer o contrário, não. Agora a gente não quer pagar o preço para nada, vive como pagão e quer fazer festa depois. E batismo é cristianismo, é ser cristão, é andar na presença de Deus. Se nós vivêssemos realmente o batismo, as pessoas vão olhar para nós e dizer, olha os cristãos lá. Alguém quando passa na rua diz, olha lá o cristão, olha que a mulher de Deus. Alguém diz, aquele casal de namorado lá é um casal de Deus. Alguém está dizendo isso? Alguém passa pela rua e percebe o Espírito Santo, exalamos o perfume de Deus. A gente gosta de cantar a canção do Tiago aqui, né? E aí canta a sua canção, mas não está exalando, é mau cheiro. Porque não vive o batismo, não anda na presença de Deus. Eu estou dizendo para os pais, se tem filhos, e você está dentro da igreja, ouvindo em casa agora, e não foram batizados, vocês estão em pecado mortal. Ah, mora no outro país, batiza, e eles são padrinhos, mas eles estão lá sem participar da celebração, porque não tem condição de esperar pela vida nova, pelo nascimento dos nossos filhos, pela vida de cristãos. Entenderam isso? Sim ou não? Tem mais alguma pergunta? Pega um microfone e põe para ele aí na internet, a próxima vez, que vai me ajudar, que eu até chegar aí, hein? Vamos lá. Eu, como leigo, posso ministrar o batismo? Em situação de emergência, qualquer pessoa pode batizar outra, mesmo uma pessoa não batizada. Eu não sou batizado, mas acredito em Deus e tenho fé. Interessante, olha coisa, eu não sou batizado e posso, um risco de morte, numa emergência, batizar uma pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é preciso a água. Não faço, eu te batizo no Pai e do Espírito Santo, é preciso a água. Então, toda pessoa pode batizar alguém em risco de morte aí, em situação de emergência. Pode fazer isso como leigo, sim. Oi. Alguém levantou a mão aqui? Ah, de cá. Vamos lá. A igreja pode negar um batismo de uma pessoa que não acredita, que acredita em reencarnação? Claro que sim. Uma pessoa que crê em reencarnação,
ela diz, eu sou espírita, mas eu quero ser batizado porque esse meu filho vai virar lobisomem. Se um pai e uma mãe estão dizendo claramente que não crê no batismo, não vai batizar. Infelizmente não vai. Agora, quando a criança ficar maior um pouco, tiver um avô, uma avó, alguém que vai evangelizando, a criança pode ser batizada. Mas enquanto isso, se o pai está dizendo que não crê e quer simplesmente social, não vai batizar. Eu, como padre, preciso ter mais coragem. Negar, estar ali como testemunha de casamento, que tem casamentos que não podem existir, porque nem existem mesmo, porque não tem fé. O batismo desse jeito. Nós temos os padrinhos de batismo e de consagração, que a gente diz a Nossa Senhora, sim, que é de consagração. Aí os pais me escolhem uma madrinha de consagração, que vem aqui de xoxa ou mini saia. Eu vou aceitar? Claro que eu não vou aceitar. Não vou aceitar. E aí quem impõe as coisas? Vive você com batismo, batizado, vive a sua fé e deixa o povo para lá. Vamos cuidar da nossa fé, que nós damos conta do mundo inteiro que não quer não. Quem quer, recebe. Quem não quer, não vai viver. Não quer, como é que faz? Escuta aqui o dia inteiro e faz diferente. Quem é namorado aqui, levanta a mão. Sou namorado. Estou perguntando quem é namorado aqui, namorada. Não tem ninguém mais não? Só namorados. Tá. Um namorado vive com o namorado como se fosse marido e mulher? Vive assim? Namorado dorme na casa da namorada com ela. Dorme. Isso é namoro? Me fala se namoro tem relacionamento sexual. Se ato conjugal acontece fora do casamento. Me fala se existe. Então o negócio fica cada vez mais sério. Você viu o absurdo que eu vi outro dia? Numa paróquia aí, eu fiquei sabendo, aí comuniquei com os pais da criança e não fizeram nada. Mandou o motorista fazer o curso de noivo para ele. O patrão mandou o motorista fazer o curso de noivo para ele. O curso de batismo. O curso de batismo para ele ser padrinho depois, que ele não pode, que ele é empresário, não pode perder tempo na igreja. Até isso acontece. Aqui agora nós apertamos o cerco. É uma ficha extensa, saber onde foi casado, direitinho. E a gente liga para confirmar, porque tem gente que é loteiro, né? Está cheio de querendo calote. Até enganar as coisas de Deus. Mas tem de ser rédea curta. Olha onde nós chegamos. Por quê? Porque nós não estamos vivendo como cristãos. Porque nós estamos vivendo para o mundo, para agradar as pessoas. E não estamos pensando na nossa salvação. Não estamos pensando na vida eterna. E é bom cantar. Que bom, Senhor, saber que eu sou amado. Claro que é muito bom. Então, viva esse amor com dignidade e com responsabilidade. Tá certo? Então, você não tem que agradar irmão, tio, vô e vó. Você tem que agradar a Deus. O sacramento é viver a vida de Cristo. É viver o Evangelho. É viver pelo Espírito e não mais pela carne. E ela só é possível, essa vivência, se nós vivemos o nosso batismo. Entenderam? Uma pessoa que já morreu pode ser batizada? O sacramento é para os vivos. Sim. Nossa, não foi batizado. Não recebeu o batismo. A criança é culpada disso? Não. Uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus é outra história. Mas alguém que está na igreja, ouvindo a palavra, vendo a palavra e fazendo diferente, é como aqui agora. Você quer ver um negócio? Uma pessoa que está amaziada, ela pode ser madrinho e padrinho? Não, não pode. Uma pessoa casada só no civil, vai ser padrinho e madrinha? Também não vai. Não vai ser. Entendidos? Mas o mais importante não são essas coisas. O que importa mesmo é eu querer viver como filho de Deus, saber que Deus me ama, que Deus me acolhe, que Deus lança a vida dele para nos amar o tempo todo. Alguma pergunta a mais? Aí também tem mais pergunta? E ele não levantou para pegar o microfone para você até agora. Agora não precisa mais não. É assim mesmo, o povo hoje anda no ritmo da preguiça. Preguiça é pecado capital, não é dom do Espírito Santo não. Temos duas perguntas aqui. Quando a mãe é protestante e o pai católico, a mãe não quer batizar a criança, o que acontece? E a segunda pergunta é, Primeiro essa aí. Esse pai é uma toa, porque casou com essa toa na vida. Não é?
com todo respeito. Foi pela paixão, por tudo, né? E ele garantiu que ia cuidar de seu filho na fé católica. O que ele faz? Ele é autoridade. Olha aqui para mim, você também. É engraçado. Os evangélicos não são o primeiro a dizer que vive a palavra de Deus? Manda ela ler Efésios 5, que o homem é a cabeça. Quem manda na casa é ele. Ele vai pegar o filho e vai batizar na fé católica que ele assumiu. E ela vai vir de convidada, bem comportada. Você vai batizar sem a vontade dela. Você é pai católico, é para lá que eu tenho de olhar, né? Você vai batizar, está entendendo? Você vai batizar, você assumiu, você é um homem de Deus, e você não vai deixar o seu filho nessa condição, não. Você assumiu. Isso não pode continuar. Outra pergunta é, eu fiz o batismo só de intenção. Ele tem validade? Batismo de intenção? Vou explicar. Eu tenho intenção. Não existe o batismo de intenção como? Eu sempre quis batizar o meu filho. Sempre quis. No dia de que ele nasceu, 1 hora depois ele morreu. Não deu tempo de ser batizado. Foi uma coisa instantânea. Ele é batizado ou não? Sim, porque eu tinha intenção de batizar. Porque eu tinha retidão no coração e realmente ia batizá-lo. Então ele é batizado. Você pode ficar quieto aqui agora. Tem outra pergunta aqui. Quando Jesus fala, pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele está falando da Eucaristia? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nesse momento, Jesus está falando do pão necessário para viver, para nós sermos alimentados. E está dizendo também, quem come meu corpo, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Então, Deus sabe da necessidade do nosso corpo. Então, o pão nosso cada dia nos dai hoje. Não é para a gente viver, não é, acumulando as coisas, só o pão de cada dia. Aí vai ter tempo para a família, vai ter tempo para rezar, vai ter tempo para amar a Deus sobre todas as coisas. Mais alguma? A Marlene respondeu aqui, padre, a respeito do batismo de intenção. A Marlene respondeu sobre o batismo de intenção. O filho da minha nora estava em estado terminal com câncer e não era batizado. E fiz o batismo de intenção. Olha bem, é diferente, olha bem. A criança está com câncer. Essa criança deve ter vivido 1 mês, 2 meses, pelo menos. Aí o batismo tinha que ser feito na hora lá. O batismo tinha de ser feito. Você mesmo podia batizar, o médico podia batizar, o enfermeiro podia batizar. Porque a criança, ela teve tempo, ela ficou lá no hospital. Imagina a criança nasceu e já foi para a UTI. Um pai que é católico, a primeira coisa que faz é batizar o filho. Não precisa nem do padre lá ou o ministro especial. O pai, a mãe, o enfermeiro, todos têm essa autoridade de fazer isso. Só que é necessária a matéria, a água. Derrama água na cabeça e eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois a criança recupera, né, vem para a igreja, e aí apresenta para a comunidade, e os outros ritos, né, normais são administrados aí. Vem mais perto. Tem mais aí? Vou mandar por aqui. Tem um microfone extra. Vamos lá. No caso, eu e meu esposo somos casados na igreja católica e a sobrinha dele nos chamou para ser padrinhos da filha dela. E ela já está com 7 anos e a gente não sabe o que fazer, porque ela é protestante e nós somos católicos. Olha bem, essa criança, por que os pais querem batizar? Por que a mãe quer batizar? Porque eu falei da importância do batismo. Você falou da importância do batismo, ela tem 7 anos. A mãe vai deixar você cuidar dessa criança com sua esposa na fé católica? Se ela permitir que faça isso, você vai fazer o batismo. E é muito melhor você fazer isso, vai dar para a criança a condição de se tornar filha de Deus. Vocês vêm, traz a mãe aí, final do mês, agora em último sábado do mês, tem informação do batismo. Até a mãe vem, vocês vêm juntos, se preparam, é muito melhor você batizar. Não pode ficar esperando. E você tem toda a chance, com a madrinha e ele com o padrinho, de trazer essa menina para perto de vocês e ajudá-la na fé. Porque a mãe também não deve estar muito firme em nenhum lugar por aí, não é? Então, vocês vão assumir essa condição de padrinhos, os pais espirituais. Então, não há dia mais não, já traz para vocês prepararem e depois já assume para trazer na catequese. Ela já pode entrar na catequese. É claro que vai dar certo. Se tem essa autoridade perto da criança, de alguém, vai dar certo. Sim ou não? Você tem um avô, uma avó, alguém
A criança é batizada, vai rezando, e a graça está ali dentro. E ela vai ser uma pessoa cristã. Um casal amaziado pode receber a Eucaristia. Vocês são esse casal? Vocês são casados? Onde está a aliança? Só um minutinho. Onde está a aliança de vocês? A sua está na sua casa, a sua também. Ótimo, que bênção. Alguém vê a mãozinha dele lá, está livre, está disponível. E também é assim. Para que aliança? Não, vem com essa história não, pode pôr aliança. Casal amaziado tem sacramento do matrimônio? Tem. Não, pode então receber a comunhão eucarística? Eu tentei mudar, poder pode tudo, mas não deve, porque é pecado mortal. Porque se eu sou católico, eu tenho de estar no sacramento do matrimônio de verdade. Um casal em segunda união, não estou entrando no mérito, mas fora do sacramento do matrimônio, nenhum casal que está vivendo com marido e mulher pode receber a Eucaristia. Porque está em situação de pecado. Sim ou não? Por que tem casais em segunda união que depois decidem viver como amigos, como irmãos, não como marido e mulher, por amor a Jesus, porque descobriram essa força e conseguem. Nem todos conseguem. Vão viver na dignidade, respeitando toda a comunhão com Deus. Sim? Alguma pergunta a mais? Essas verdades ninguém quer falar, né? Porque incomoda, afasta, as pessoas não se sentem bem, elas não se sentem confortáveis em ouvir a verdade. Não é assim? Mas é isso. Na missa acontece catequese também. Tem catequese de adultos, viu? Aqui de 3 a 100 anos tem catequese. Mais uma pergunta? Pela internet aí está tranquilo, né? Então vamos rezar. Alguma dúvida, Rodrigo? Hã? Que? Fala igual homem, seu pai diz. Não. Maçom não. Maçom não. Ninguém fala sobre maçonaria mais, sempre tem medo. Eu tenho 28 anos casado no civil, 3 anos que eu faço catequese. Eu posso batizar alguém? Não. Você pensou, mas você pensou errado. Você só pensou. Pensar e não vir, pode. Você sabe muito bem. Qual dos dois foi casado e é casado? Tudo bem, aí você vai entrar com o processo de nulidade. Então você vai esperar, graças a Deus. Você ficou esse tempo todo como pagão. Gosta de ir para a igreja, Deus está te formando. Daqui um dia vai acontecer o selo da nulidade, você vai recebê-la como esposa e vai dar tudo certo. Você casou com quantos anos de idade? 18. 18. E a sua amada tinha quantos anos? 18. E quanto tempo de namoro? 1 ano. 2 crianças brincando de namorar. Ela é com 17, com 18 casaram. Os pais são loucos, deixaram. Quantos meses casaram depois? Menos de 2 meses. Menos de 2 meses. E 28 com essa. Por que você não acordou antes, você entrou com o processo de nulidade? Agora você entrou depois de 1 ano, agora que você está na igreja, né? Porque, olha aqui, civilmente pode casar quantas vezes? 500, não é? Diante de Deus uma vez só. Se o casamento existiu, então a nulidade é decretada, sim ou não? Eu vou falar nesses termos. Então é porque nunca existiu. Não é nulo o casamento, é a nulidade, que é declarada porque o casamento existiu. Com essa idade que eles casaram, sem nenhuma formação, e ficou 1 mês casado, hein? Quando você ficar 1 ano namorando e 1 mês casado, muito tempo, hein? Bateu o recorde. Chiclete na igreja pode? Claro que não pode. E o namorado, o noivo está deixando. Tem condição, chiclete na igreja. Se engolir vai para as tripas, tá? Depois morre. Prega nas tripas, minha avó falava isso. Ô pai, só eu para ver essas coisas. E agora é lindo, ele pega na mãozinha, põe no bolso dele, é trangaço, e agora é assim. Tudo é lindo. Está vermelho por quê, Rodrigo? E aí, mais alguma pergunta? Quem está ficando vermelho sou eu. Mais dúvidas? Tem que pegar aqueles microfones assim, né? Vamos ficar moderno.
Padre. Olha, forte. Então tá, padre. Nós somos convidados para ser padrinhos de consagração, mas o casal não é casado. E a madrinha que vai batizar é espírita e o rapaz é um amigo que vai batizar. Nós somos de consagração. Vocês não são de nada, porque vocês não vão ser. E nem ouvir isso, você podia ter escutado. E vai ser numa igreja católica? E os padres sabem a verdade lá? Lá perguntou. É uma loucura. Se você deixar esse batismo acontecer, você e ele estão em pecado mortal e vão para o inferno. Uai, quem conhece a verdade que é responsável por ela. Sim ou não? E vão ser destruídos o ministério daqui. Eu quero o nome dessa criança porque eu vou atrás. E se vocês permitirem isso, vocês estão destruindo o serviço de Deus. Ameaça boa, né? O microfone é meu, só fala. Padre. Igual homem, misericórdia. Misericórdia. Padre, batiza a criança, depois fica fazendo batismo de fogueira. Batismo de fogueira. Tem isso ainda? Não queima, não assa a criança, não? Basta ler Deuteronômio 18. Vamos lá então, Deuteronômio 18. Foi até bom. Deuteronômio 18. Ê, papai do céu. Página 234, só em cima aqui, ó. Inspiração de Deus mesmo. 234. Vamos lá. Versículo 10. Versículo 10 comigo, em casa também. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê adivinhação, à astrologia, aos augures, ao feiticismo, à magia, ou invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina que eles essas práticas. Então isso é prática pagã. Entendeu bem? Sim ou não? Entenderam, não é? Tudo bem ou tem mais uma? Fala aí, Vinícius. Ô Guilherme. A pessoa batizada na igreja protestante. Existem 5 igrejas, ou 6, cujo batismo é válido, mesmo sendo na igreja católica. Então, nós temos de ver em qual igreja protestante, evangélica vai batizar, porque existe, agora eu estava vendo mesmo, eu vi com os meus olhos, igreja bola de neve, essas coisas todas. Então, tem de ver se elas estão, se essa igreja, o batismo foi ministrado validamente, tá bom? Porque tem batismo aí que não existem, nunca existiram. Então é preciso olhar, conversar, a gente vai orientar direitinho. Olha bem, a igreja católica como mãe, se o batismo é válido, ela vai andar na lei de Deus, vai acolher a pessoa vai ser catequizada e vai receber a Eucaristia, Cristo, vai viver com dignidade a fé católica. Você entendeu? Mas eu entrando para outra igreja, eles vão querer outro batismo na hora. Lá na videira é assim, você faz uma sessão lá, renuncia até tudo, todos os sacramentos. Mais alguma pergunta? Tira a máscara e fala firme. De longe ninguém vai ter perigo. Se batizou na fogueira, tem. Confessar. Esse é o caso. Por isso você está moreninha assim. Oh, Deus santo. Mas a nossa ignorância na fé é tremenda, não é, gente? A gente vai pegando os ritos assim, sem maldade. Era comum, né, fazer isso aí, né? E vai fazendo, e vai fazendo. Não tinha acesso à palavra de Deus, de repente. Tudo bem, gente? É por isso que eu estou dizendo da palavra, de conhecer o catecismo, de trazer a Bíblia na igreja. Vocês são casados? Uma pergunta indiscreta, vocês são casados? Ah, então faz. Se eu não faço, você não faz, é sua toa. Mais o que isso? Não, tipo assim, eu já fui casada, já fui casada na igreja há 6 anos. Só que a minha vida, assim, era só briga. Eu sei que eu estou na vida errada.
Eu sei assim que eu venho na igreja, não posso comungar, mas do jeito que eu vivi, eu também não estava agradando a Deus. Presta atenção. Vamos dizer que o sacramento ao menos existiu. Você casou com consciência, então vocês casaram. E no decorrer não deu certo. E você não consegue ficar sozinha, não é? Pela sua idade, por tudo. Então você está em segunda união. Você vai viver com toda a dignidade como filha de Deus. Você sabendo que você está afastada da Eucaristia, não como castigo, que você celebrou aliança com Deus de um casamento que você diz que é para sempre, e é sacramento, e é eterno. Está entendendo? Então você vai ver com ele a dignidade de um casamento, com temor de Deus, e por amor a Deus, essa condição, você não vai estar recebendo o sacramento da Eucaristia. Está entendendo? Tem alguns livros até te ajudam muito nesse relacionamento. Tem casamentos em segunda união, que explicam muito bem essa situação, que a igreja acolhe com misericórdia como mãe, e por isso mesmo ela está dizendo, não façam outra coisa, porque você lá recebeu o sacramento e ele não foi desfeito. Tá bom? A não ser que você manda matar ele. Aí é pecado mortal, mas não vê nada. Isso não pode. Tá bom? É com tranquilidade. E ele nunca foi casado, não. Mas a partir do momento que ele está com você, ele assume a sua condição. E ele vai ver com você nessa condição. Tudo bem? Você já verificou a possibilidade de nulidade matrimonial? Já olhou isso? Tudo bem, não é isso. O que vai dizer é a realidade que você viveu, a maturidade, como é que você viveu. Não é questão de ter filho ou não ter filhos. Mas se você tem a convicção, vive em paz, vive com tranquilidade, respeitando a palavra de Deus. É claro que o padre tem de falar dessas coisas, não contra vocês, mas para alertar. E com certeza você hoje não casaria como você casou, não é verdade? Porque os sinais não acontecem de uma hora para outra, não. Já havia sinais que as coisas não funcionavam bem. Sim ou não? Raramente um casamento muda assim, totalmente, para acabar. Não é verdade? Sim. O que você está olhando para mim com essa cara aí? Tá não, né? Alguma pergunta? Padre, da internet aqui, ó. Padre, sobre ser madrinha de crisma, também tem a mesma importância do batismo? Claro que sim. Se eu sou... Olha que o batismo abre as portas. Crisma é a plenitude da maturidade cristã. Então, o próprio batizado escolhe a madrinha. Você vai ajudar o seu afilhado, a sua afilhada a ver pelo Espírito Santo sempre, com toda a autoridade. Todo sacramento que você está assumindo responsabilidade, você assume esse papel na pessoa de Cristo, na presença de Deus. Então é fundamental isso. Tudo bem? Mais uma pergunta da internet. Uma pessoa casada na igreja católica, pode depois de uma segunda união, casar em outra religião, como protestante? Se eu recebi um sacramento do batismo, matrimônio, ordem, não pode ser reiterado, não acontece outra vez, a não ser que houve a nulidade. Então a pessoa deixa a igreja católica e vai lá casar em outra igreja. Isso é uma farsa ou não? É pecado mortal ou não? Eles vão ver na dignidade que eles estão vivendo, que estão agradando a Deus. Deus sabe do sofrimento, da luta de vocês, está acolhendo e honrando vocês com dignidade. Não vai inventar coisa, não é? Vai ver a fé com respeito, fazer a comunhão espiritual, rezar de verdade. Não, não, não. Isso é simulação, isso é vergonha. Não pode. Por que vocês adultos não entram na catequese de novo? É uma bênção a catequese de adultos. Ou então lê o catecismo em casa, não tem muito tempo, faz curso pela internet, são fantásticos que tem aí, não é? Cursos muito bons, livros que eu vou indicar daqui a pouco, aí vai dar certo. Mas é uma etapa que tem que ser vivida, e tudo começa no batismo, e tudo caminha pelo batismo, e tudo é selado pelo batismo. Então viva o seu batismo, porque Deus é o seu Pai e ama você de verdade.